Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei quando que esse vídeo vai chegar aí até você, mas eu espero que quando chegue, encontre você debaixo da graça, da bênção, do cuidado do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Reverendo Diego e a gente está aqui na nossa escola bíblica dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. A gente sempre faz essa saudação, porque pode ser que você esteja aqui pela primeira vez. Quem não está aqui pela primeira vez sabe que a gente está aí num caminho longo, fazendo uma viagem pela história da redenção na nossa escola bíblica dominical aqui da UPA. Então, assim, a gente está começando hoje um novo tema, uma nova revista, que é essa daqui, ó. Olha lá, você tem 13 novas mensagens, as cartas de Paulo, uma viagem pela história da redenção. É uma revista publicada pela nossa editora, a editora Cultura Cristã, cujo objetivo é a gente fazer assim um panorama de toda a escritura, de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Como eu falei, a nossa viagem está sendo longa, né? Então a gente começou falando sobre o Pentateuco, ainda lá em 2019. 2019 não, a gente já começou em 2020, se eu não me engano. Faz, enfim, um ano de diferença, né? Depois a gente começou falando sobre os livros históricos da Bíblia, falamos sobre os livros proféticos, sobre os livros poéticos e de sabedoria. Terminamos a última lição agora falando sobre os evangelhos e os atos dos apóstolos. Então, assim, a ideia, ela é dupla. A ideia é a gente ter uma visão, como eu falei, geral da revelação, geral da palavra de Deus, ainda que essencialmente, ou seja, aqueles pontos mais importantes, não dá para a gente se aprofundar e muito profundamente nos temas, o nosso tempo aqui não é possível, mas a gente tem uma boa ideia do que fala a palavra de Deus, do contexto geral da palavra de Deus e principalmente de como esse contexto ao longo do tempo aponta para a pessoa de Jesus. Fala sobre o plano da salvação, daquilo que Deus tem feito ao longo da história para me salvar e para salvar você. Esse é o nosso objetivo aqui, esse é o nosso propósito quando a gente abre a Bíblia e estuda a palavra de Deus. Temos feito nesse tema aí nos últimos meses, na verdade nos últimos 2 anos. Né? Então, assim, se você não acessou as aulas anteriores e quiser dar uma olhada, vai lá na nossa playlist no YouTube, Escola Bíblica Dominical, que a gente tem lá a classe ou as classes de adolescentes e classes de adulto. E esse é o tema da nossa Escola Bíblica Dominical dos adolescentes. É dia 8 de janeiro, primeira aula do ano de 2023. Então vamos lá. Como eu falei, né, a gente está falando sobre as cartas. A ideia é a gente começar a falar hoje sobre as cartas do apóstolo Paulo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas. Eu estou aqui com a minha Bíblia, Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler primeiro os versículos 1 a 5, que é a saudação. Normalmente você vai reparar isso, né, assim, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele sempre começa com uma saudação, que vai variar de uma maneira ou outra, mas algumas palavras, como a gente vai ver aqui, sempre vão aparecer. E aí ele diz assim, Gálatas, capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, assim, quando ele escreve essa carta, ele já está dando assim uma dica de quem chamou ele para ser apóstolo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? É o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. E aí ele coloca essa saudação já se apresentando. Versículo 2. Não apenas eu, Paulo apóstolo, mas também todos os meus irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A Galácia é uma região onde hoje fica localizada a Turquia. Então não é assim uma cidade especificamente, mas era uma região com várias pequenas cidades. E o Paulo escreve essa carta para as igrejas que existiam ali naquele período da história. Aí ele vai e continua. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas hoje, daqui a pouco eu também vou falar um pouco mais sobre isso, utilizam essa saudação, ainda hoje, graça e paz
a paz do Senhor. É daí que vem, né? Dessa maneira de tratar do apóstolo Paulo. Aí ele fala, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou seja, para nos tirar pela raiz, legal isso, né? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, assim, a gente entra, vamos dizer assim, nas cartas do apóstolo Paulo. É a proposta da nossa revista, né? A gente começar pela carta aos Gálatas, porque aqui o Paulo está fazendo uma coisa muito importante, que ele até vai fazer em outras cartas também. Mas nessa carta aos Gálatas, no capítulo 1, como a gente vai ver daqui a pouco, existe uma apresentação do apóstolo Paulo que nos ajuda a compreender as outras cartas. Por quê? Aliás, voltando aqui um pouquinho, antes de a gente continuar aqui no próprio texto dos Gálatas. Quando a gente pega essas cartas do apóstolo Paulo, e é o nosso objetivo aqui, além da gente entender um pouquinho mais sobre aquilo que o Paulo escreveu, a gente vai entender aquilo que ele escreveu, claro, sobre a pessoa de Jesus. Então, alguns temas são importantíssimos quando a gente fala de evangelho, de Jesus, de Bíblia, da nossa fé. Então, por exemplo, Paulo vai falar como que o pecado nos atinge, a gente vai falar sobre isso, como que a graça de Deus age nas nossas vidas, por cada um de nós. Ele vai falar sobre a cruz, sobre o significado da cruz, por que que Jesus Cristo teve que ir para a cruz. É uma dúvida muito comum para muita gente, é possível que você, por exemplo, tenha essa dúvida. Ele vai falar sobre o novo céu, a nova terra, um novo mundo que Deus prometeu para cada um de nós, sobre a ressurreição, sobre um dos temas mais importantes para a nossa fé cristã, que é a justificação pela fé. Você já deve ter ouvido isso. Se você tem alguma familiaridade com o cristianismo, está chegando aqui pela primeira vez, procurando conhecer um pouco mais, ou ainda como adolescente mesmo, né, querendo entender, buscando entender um pouco mais, você já deve ter ouvido essa expressão justificação pela fé. O apóstolo Paulo nos ajuda aqui, né, assim, em pouquíssimas palavras, é o fato de Jesus ter morrido por nós e ter nos tornado justos diante de Deus, aptos para a salvação por causa do sacrifício de Jesus. Jesus faz por nós aquilo que a gente não pode fazer sozinhos. A gente vai falar também sobre a igreja, o lugar da igreja no reino de Deus, o nosso lugar na igreja enquanto instituição, né? E o nosso papel enquanto igreja mesmo de Jesus Cristo. Enfim, a gente vai passar por aí, né? E eu espero que Deus nos abençoe. Espero que Deus nos abençoe, a mim e a Letícia, com quem eu divido aqui as nossas classes, que a bênção de Deus esteja sobre nós. Por isso eu quero orar agora, depois dessa introdução aqui um pouco mais abrangente, eu quero orar junto com você para a gente começar a nossa aula. Então fecha os olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo com os teus filhos e as tuas filhas aqui para ouvirmos a tua palavra. Fala ao nosso coração e abençoa-nos, Deus, nesse maravilhoso objetivo de aprendermos mais sobre o Senhor. Abençoa a gente assim, é como a gente ora e agradece em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Beleza, então assim, eu estava dizendo que a revista, nossa revista, ela sugere que a gente comece a nossa reflexão sobre o apóstolo Paulo a partir da carta aos Gálatas, pela apresentação que o Paulo faz de si, falando um pouco sobre a sua história, como a gente vai ver daqui a pouco, e também pelo contexto da carta. Porque ainda hoje, aqui e ali, quando a gente faz alguma pesquisa sobre o apóstolo Paulo, quando a gente ouve o pessoal falando sobre o apóstolo Paulo, principalmente fora do ambiente da igreja, tem uma certa resistência às vezes a ele, como se ele tivesse sido o criador do cristianismo, como se ele tivesse falado coisas diferentes daquelas que Jesus falou, como se ele tivesse, de alguma maneira, até ali deturpado aquilo que Jesus falou, que é um grande engano. Na história da interpretação bíblica, e a gente sabe que a história da interpretação bíblica, pelo menos do Novo Testamento e das cartas paulinas, tem pelo menos 2000 anos, que é o tempo em que os textos foram escritos, não é isso que a gente encontra de maneira alguma. E fazendo assim uma simples leitura, um simples estudo, como a gente está buscando fazer aqui, a gente já consegue perceber isso. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele é chamado por Jesus
para anunciar o seu evangelho, para pregar o seu evangelho. O evangelho de Jesus, é claro. E já naquele momento da história, o Paulo encontrava resistência. O Paulo encontrava gente que tentava ali, dentro da própria igreja, desvirtuar o evangelho, desvirtuar a igreja da Galácia, de Filipos, de Éfeso. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Sobre esses locais, do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo. Infelizmente é algo que a gente tem ainda hoje, né? Ainda hoje a gente vai encontrar aqui e ali gente de fora da igreja e gente de dentro da igreja que não trabalha com o evangelho, não trabalha com a Bíblia, usa eventualmente o evangelho e a Bíblia como pretexto para qualquer outra coisa. E aí, né, dito isso, eu quero chamar a sua atenção, como eu falei agora há pouco, para essa saudação do apóstolo Paulo, quando ele fala da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Isso é algo muito caro para a gente, né? De fato, a gente precisa da paz, né? Não tem muito nem o que falar sobre isso. Quem não quer viver em paz? Quem não quer sentir paz? Não é? Quem não quer desfrutar de paz? A gente precisa, ainda mais num mundo como o nosso, né? Cheio de violência, de guerras absurdas como são todas elas, né? E o Paulo fala isso sempre nas suas saudações. Depois dá uma olhada na introdução das cartas, né? Paulo sempre cumprimenta as igrejas ou as pessoas para quem ele escreve com essa graça e essa paz. É legal porque essa paz, como a gente vai ver ao longo dos nossos estudos, ela é a paz com Deus, né? Então assim, Deus não está contra nós. Deus não é contra você, Deus não é contra mim. Diego, mas aquilo aconteceu na minha vida assim, era Deus me castigando e tal, não sei o que. Não, tem a ver muitas vezes com o pecado. O mundo em pecado que a gente vive, o nosso próprio pecado, porque Deus ele não está contra nós, Deus está a nosso favor, do nosso lado. Então a gente tem paz com Deus, mas também a paz de Deus, né? A paz que Deus tem para nos dar, para apaziguar o nosso coração, para deixar em paz o nosso coração, literalmente, mesmo quando às vezes as circunstâncias são difíceis. Então, assim, é muito legal o Paulo sempre falar sobre isso. E a graça é aquele conceito que muitas vezes a gente não entende, não é? Porque, assim, a gente costuma dizer, né? A graça é o favor imerecido de Deus. Né? Então a gente precisa de ilustrações para isso. Jesus vai fazer isso muitas vezes ao longo das suas cartas, falando, por exemplo, ao longo do seu ministério, né? Ao longo da sua pregação, falando, por exemplo, da parábola do filho pródigo, a parábola do credor incompassivo, porque a graça de Deus é quando ele faz por nós aquilo que a gente não merece que ele faça. Né? Sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro do Rubem Alves. O Rubem Alves foi um pastor presbiteriano, foi pedagogo, escritor, infelizmente ele já faleceu. E Rubem Alves tem uma expressão muito legal para falar sobre a graça de Deus. Ele fala que Deus não age no crédito e no débito. É muito interessante isso. A gente usa essa expressão para falar dos nossos próprios relacionamentos. A gente vira para o fulano, às vezes em tom de brincadeira, às vezes em tom sério, e fala, você está me devendo, hein? Ou seja, você está no débito comigo. Enquanto você não quitar esse débito, enquanto a gente não tiver numa relação equilibrada, você me devolver aquilo que eu fiz por você, né, você vai estar no débito comigo. Abre o olho. Né? Deus não trabalha assim com a gente. Deus trabalha com a gente através da graça. Através da graça, que é o seu favor imerecido. Ele ama a gente, ele entrega o seu Filho Jesus Cristo. Ele ouve as nossas orações, ele nos abençoa, por quê? Pela graça. Paulo faz questão sempre de falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos caminhar, né? A gente já está aí já na metade da nossa aula, me dá aí mais uns 15 minutinhos e a gente vai terminar. O que a gente vai fazer aqui hoje? Né? Já fizemos aqui uma introdução à temática nova, assim refletimos um pouco sobre o motivo do Paulo escrever essa carta aos Gálatas e por que a gente começa por elas. E a gente vai buscar, ao longo desses próximos encontros, além de entender o que o Paulo diz nas suas cartas, a entender como que a gente pode aplicar o seu ensino às nossas vidas. Porque essa é uma das dificuldades da gente, né? Às vezes a gente sabe, mas a gente não faz.
Uma das crises da gente na escola é exatamente essa, né? A gente pergunta para o professor: poxa, professor, para que eu vou usar isso? Para que eu tenho que aprender isso? O que eu vou usar? Aonde eu vou usar isso na minha vida? Pois bem, aqui a gente está vendo exatamente isso. Né? E daqui a pouco tem um texto que a gente vai ler que vai nos ajudar muito nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro, vamos pensar assim, de forma abrangente. Né? Você sabe o que é uma carta? Você já recebeu uma carta? Você já escreveu uma carta? Não é? Pode ser que sim. Ah, Diego, eu vi a carta do cartão de crédito chegando aqui em casa, a conta de luz e tal. A gente hoje em dia recebe mais esses tipos de carta, não é? Pode ser que tenha gente que nem sabe o que é, nunca escreveu, não sabe nem como envia uma carta, porque chega a ser engraçado a gente pensar sobre carta num tempo de comunicação instantânea, que é o que a gente tem hoje, né? Instantâneo. Então, assim, eu pego o meu telefone e eu consigo conversar com meu irmão que mora lá em Lisboa, lá em Portugal, na hora. Na hora. E isso sem ter um custo assim muito absurdo, né? Então, antigamente não era assim. Né? Nem sempre foi assim. Na verdade, durante boa parte da história, né? Até bota aí 100 anos atrás, 150 anos atrás, que é quando começa o telefone, o telégrafo e outros itens de comunicação, as cartas era o principal meio de comunicação utilizado, seja entre governos, seja na guerra, né? Tem vários filmes, várias histórias sobre como as cartas fizeram diferença nas guerras, sejam cartas de amor, cartas de casais apaixonados, cartas entre amigos, sempre com um tempo, né, entre você escrever a carta, refletir sobre o que você está escrevendo, enviar a carta, e aí podia ser uma distância maior, uma distância mais curta, e é exatamente desse expediente, dessa maneira que o Paulo se utiliza para poder propagar ali o evangelho. Fantástico isso, né? Imagina se não tivessem as cartas, a gente não sabia o que o Paulo pensa, o que o João pensa nos seus evangelhos, os próprios evangelistas, né? Porque, embora o gênero literário seja diferente, eles faziam isso também através de textos escritos. É exatamente isso que o Paulo faz aqui. Ele utiliza as cartas para poder comunicar o evangelho com as igrejas. E ele faz isso por quê? Né? Porque, gente, a gente até já respondeu mais ou menos, né? Pensa comigo um pouquinho, né? Jesus morreu ali, né, com 33 anos, ano 33, 35, 34 antes de Cristo, perdão, né, obviamente depois de Cristo. Os evangelhos começam a ser escritos, as cartas do apóstolo Paulo começam a ser escritas. Por quê? Porque Jesus morre, ressuscita, envia o Espírito Santo, os apóstolos continuam a pregar e a igreja continua a ser perseguida. Jesus não voltou para buscar a igreja após a ressurreição, como a gente ainda aguarda hoje. Sofrimento, dificuldade, dúvidas, será que é isso mesmo? As igrejas começaram a crescer, o pessoal começou a se reunir e os problemas foram surgindo, problemas em casa, problemas na família, problemas na própria vida da igreja, como eu falei agora há pouco, gente de dentro da igreja que tentava prejudicar o evangelho, gente de fora da igreja que atacava a igreja e o pessoal ficava em dúvida. E aí, o que a gente faz? O que a gente deve fazer, como a gente deve agir, como a gente decide. Então, assim, o Paulo vai escrevendo as suas cartas à medida que os problemas nas igrejas vão surgindo. E isso é muito interessante. Porque às vezes a gente está vivendo na igreja e começa a encontrar dificuldades na igreja. Não é? A gente pensa, poxa, mas por que a igreja é assim? Por que tem essa dificuldade, aquela dificuldade, essa pessoa difícil, aquela pessoa difícil, esse problema na família, aquele problema na liderança, né? E a gente fica assim, poxa, mas não era para ser assim. É óbvio que não era para ser assim, mas é assim. Por quê? Por mais paradoxal que seja, né? Por quê? Porque a igreja, gente, tem gente. E onde tem gente, de alguma maneira, em algum momento, de alguma forma, vai ter problema. Infelizmente. Por quê? Eu falei agora há pouco. Por conta do pecado. Do pecado em que a gente
vive tantas vezes, né? Não porque buscamos o pecado, mas porque somos pecadores. Isso não é diferente naquela época, naquele momento da história. As pessoas pecadoras reunidas, né, chamadas pela graça de Deus para viverem juntas, ainda assim elas enfrentavam problemas. Muitas vezes elas mesmas criavam os problemas. Então o apóstolo Paulo escreve as suas cartas para resolver esse problema, ou os problemas que surgiam. Embora esse não fosse a única ferramenta do Paulo, né? Ele, por exemplo, estava sempre visitando as igrejas, ele treinava as novas lideranças. Por exemplo, a gente vai ver ao longo dos nossos estudos, ele vai treinar o Tito, ele vai treinar o Timóteo, né? E outros também. Então, assim, os primeiros pontos aqui de resumo e de reflexão para a gente. Primeiro, né, as cartas, elas eram um instrumento muito mais leve, literalmente de leve, né, de menos peso do que os livros naquela época, e muito mais baratos. Então, por isso elas se tornaram assim, um instrumento poderoso para poder propagar, anunciar o evangelho para muito mais gente em muito menos tempo. Diferente, por exemplo, do Antigo Testamento, que demorou muito mais tempo a ser escrito e muito mais tempo para ser compartilhado. Né? O Paulo, o João, os outros autores bíblicos fizeram uso dessa ferramenta. E por isso também, é claro, a mensagem sobreviveu e chegou até nós. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Né? Primeiro, você tem ideia disso, da preciosidade que hoje é ter essas cartas compiladas assim, capítulo, versículo, né, de fácil acesso na sua mão, através de papel, através do celular? Você tem desfrutado disso? Tem desfrutado disso? É uma coisa para a gente pensar. Vamos pensar então agora um pouco mais sobre a carta em si, pensando no remetente, pensando no destinatário e pensando na mensagem, beleza? Então, primeiro o remetente. O remetente é aquele que remete, é aquele que envia, né? Em última análise, é claro, a gente sabe que é Deus, né? Porque a palavra é de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, transmitida para as pessoas ao longo da história, inspirada pelo próprio Deus. Então a gente vai ter Isaías, Jeremias, Davi, Moisés, Elias, né, Jó e por aí vai, né? Mas a palavra é de Deus. Nesse caso, através do apóstolo Paulo. Através do apóstolo Paulo. E aí eu trouxe aqui uma pequena biografia do apóstolo Paulo. Afinal de contas, quem é esse camarada, né, que tem assim um espaço considerável no Novo Testamento, com tantas cartas, tantos textos escritos? Então ele nasceu em Tarso, na Cilícia, onde hoje também fica a Turquia, né, que era assim uma cidade logicamente, né, fora de Roma, mas que possuía ali, claro, a dominação romana, e alguns dos seus moradores possuíam, por algum tipo de serviço prestado a Roma, a cidadania romana. Isso é muito importante, vai fazer muita diferença na vida do apóstolo Paulo, porque ele é um desses, né, que embora fosse judeu, né, da religião do judaísmo e da nação judaica, ele era também um cidadão romano. Provavelmente ele nasceu ali no ano 5 depois de Cristo. Como eu falei, ele era um cidadão romano, era judeu e era fariseu, ou seja, ele era do partido dos fariseus. Né? Então, assim, a gente já viu isso no Novo Testamento. Tem os fariseus, os zelotes, os herodianos e outros partidos menores, mas esses eram os saduceus. Já estava esquecendo dos saduceus. Eram partidos, era como o pessoal se reunia de acordo com o seu pensamento religioso, principalmente os saduceus, os zelotes e os fariseus. Os herodianos eram o pessoal mais assim do palácio, por isso herodianos, né? Porque eles eram adeptos ali do rei Herodes, que governava ali Jerusalém naquela época. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de câmara de reflexão, uma assembleia, onde o pessoal se reunia para ali poder, de acordo com a religião, dar ali os rumos da cidade. E por conta disso, ou seja, de ser judeu, de ser da tribo de Benjamim, de ser assim de uma tradição judaica longa, ele, quando a igreja surge, ele persegue a igreja.
O apóstolo Paulo, olha isso, não sei se você sabia, não é? Ele perseguia a igreja. Dá uma olhada depois, lá em Atos, no capítulo 9. Né? Você vai encontrar ali a conversão do apóstolo Paulo. Na verdade, ali no finalzinho do capítulo 7, quando o pessoal deposita aos pés de um jovem chamado Saulo as roupas do Estevão. Fica aí a dica para saber um pouco mais sobre o apóstolo Paulo. Ele se converte, alcançado por Jesus, se torna um missionário, um pregador e por aquilo que ele escreveu, ele é considerado fora da igreja, dentro da igreja também, é óbvio, mas fora da igreja, sim, gente, um dos pensadores principais do Ocidente, do nosso mundo hoje. Né? As coisas que ele escreveu sobre família, sobre as instituições, sobre o governo, sobre a fé, sobre a igreja, lançaram assim também os fundamentos para o Ocidente. Né? Ele, após se converter, enfrentou muita oposição, e uma oposição que eu costumo dizer que é assim, ela é democrática. Né? Em que sentido? Né? Oposição e perseguição. Todo mundo perseguiu o apóstolo Paulo. Todo mundo perseguiu o apóstolo Paulo. Né? Os parentes dele, os familiares dele, os patrícios dele, como ele mesmo vai dizer, judeus, perseguiam ele porque consideravam ele um traidor. Ele abandonou o judaísmo e abraçou o cristianismo. Os romanos perseguiam ele porque acusavam ele de pregar um Deus estranho, um Deus diferente, um Deus novo. Né? E às vezes o pessoal dentro da própria igreja, como a gente está falando aqui, também perseguia ele. Muito complicado, né? Paulo, como a gente sabe, né, e tem falado até aqui, ele não chegou a conviver com Jesus Cristo, mas ele foi chamado por Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para ele e chamou para servir e pregar o seu evangelho. Então, assim, Paulo não inventa o evangelho, gente. Ele prega o evangelho de Jesus. Jesus vai falar isso, por exemplo, lá em João, capítulo 16, a partir do versículo 12. Lembrando que em João, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, né, principalmente do 14 ao 15, do 14 ao 16, Jesus está preparando os discípulos para a sua despedida. Ele está indo para a cruz. E aí, nos versículos 12 a 14 do capítulo 16, ele diz assim: olha, eu tenho ainda muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que vai vir no Pentecoste, Atos 2, a gente já falou nas aulas passadas, ele vai guiar vocês a toda verdade, porque não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, assim, o que Paulo está fazendo é exatamente isso. Na força do Espírito Santo, inspirado por Deus, ele está anunciando o Evangelho. Então, assim, o que a gente reflete aqui? Não é? Primeiro, o Paulo não era um cara perfeito, gente. Como nós não somos. Então, às vezes a gente cria assim, uma ilusão sobre as personagens, os homens e mulheres bíblicos, né? Como, não, mas eles são perfeitos, eles são especiais. Não, gente. Eles são gente comum, como eu e você. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja antes de ser alcançado por Jesus. Então é interessante porque ele tem uma virada das mais impressionantes da Bíblia. Ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Né? Isso fala muito com a gente também. Porque às vezes a gente se acha, puxa, mas eu falho tanto, poxa, mas eu deveria fazer isso e aquilo e não faço. Deus não me ama. Não, cara, não. Deus ama a gente e chama a gente para andar com Ele. O extraordinário nessa relação é Deus, não somos eu e você. Né? O apóstolo Paulo é uma prova fenomenal disso que a Bíblia nos fala. Deus faz isso com a gente hoje também. Ele alcança a mim e alcança você no lugar que a gente está, da maneira como a gente está vivendo. Ele transforma a nossa vida. Guarda isso com você. Então, assim, o Paulo é o remetente. Os destinatários, se você pegar a sua Bíblia aí e abrir lá no sumário, eu estou aqui com a Bíblia da Dona Ana, na verdade, minha sogra, né? No sumário, você vai encontrar, né, normalmente assim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aqui embaixo, divididos, né? E aí aqui embaixo, no Novo Testamento, você vai encontrar as 13 cartas do apóstolo Paulo. Por isso que
é a brincadeira do tema da revista, né? Você tem 13 novas mensagens. São as 13 cartas do apóstolo Paulo, começando aí em Romanos e indo até Filemon. Então, assim, de Romanos a Filemon são as cartas do apóstolo Paulo. A gente vai disponibilizar depois lá no grupo do WhatsApp e também no canal do YouTube esse panorama aqui das cartas que a revista nos oferece. Então é muito legal porque assim é numa folha de papel a gente tem as cartas e assim aquilo de resumo que o apóstolo Paulo, assim, um resumo mega resumido, né, daquilo que o apóstolo Paulo fala em cada uma carta. Então, por exemplo, Romanos, numa frase, a salvação somente pela graça, a justificação somente pela fé. É claro, ao longo da carta a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E a mensagem, gente, já até dei aqui várias pistas, né? Então, remetente ao apóstolo Paulo, os destinatários às 13 cartas, as 13 igrejas ou pessoas, né? Porque vai ter carta para a igreja e carta para pessoa. A mensagem é o evangelho. A mensagem do apóstolo Paulo que vai passar por todas essas cartas, respondendo aos problemas, respondendo às crises, respondendo às dificuldades, é o Evangelho. E aqui está o texto que eu disse que eu queria compartilhar com você. É o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Então, Paulo escrevendo para o Timóteo, que era um jovem colaborador dele, um jovem pastor, ele diz assim, tá? Abriu aí? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele está falando da origem da Bíblia. A origem da Bíblia é em Deus, inspirada por Deus. E ela serve para quê? Ele vai dizer, ela é útil, ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus, o homem e a mulher, é claro, né? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, assim, a Escritura, a palavra de Deus, e aqui, é claro, o apóstolo Paulo está se referindo especificamente ao Antigo Testamento. Né? Porque quando ele escreve a sua carta, ele não está pensando, puxa, o que eu estou escrevendo agora vai ter o mesmo peso que o livro de Isaías. Não. Né? Com o passar do tempo, as cartas do apóstolo Paulo ganham esse status, não é, pela graça de Deus, de palavra de Deus. Mas essa é a ideia, que a origem da palavra é em Deus. E ela serve para quê? Primeiro, para me ensinar sobre Deus, sobre mim, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a graça, sobre Jesus, aquilo que a gente falou. E fazendo isso, esse ensino gera em mim duas perspectivas, vamos dizer assim. A perspectiva da repreensão e a perspectiva da correção. Diego, mas não é a mesma coisa? Mais ou menos, mais ou menos. Quando a gente fala de repreensão, a gente fala daquilo que a gente não deve fazer. Então, Diego, ó, não faça isso. João, Maria, Pedro, Paulo, não façam isso. Isso seria a repreensão. Eu estou dizendo que você não deve fazer. A correção é quando eu apresento o caminho que você deve seguir. Então, assim, não adianta eu dizer para você o que você não tem que fazer se eu não disser para você o que você tem que fazer. Né? Então, a Bíblia nos ensina isso. O que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Né? Porque, a partir desse conhecimento, nós somos educados na justiça que é a vida que Deus tem para nós. Então, assim, há um conhecimento a ser adquirido através dessa mensagem e há uma proposta de vida para mim e para você. Então, assim, a gente vai parar por aqui. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus porque essas cartas chegaram até a gente para nos abençoar, para nos falar sobre quem Deus é e para colocar diante de nós um caminho que é o caminho de Deus para as nossas vidas. Vamos junto, a gente vai ter os nossos encontros aqui, online, e também os nossos encontros presenciais todos os domingos, às 9h30 da manhã, lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu espero encontrar
você lá. E aí uma excelente pedida, uma necessária pedida para a gente é, ao longo desse tempo de estudo, a gente ler as cartas do apóstolo Paulo. Então eu vou disponibilizar também aí no YouTube esse programa aqui, uma proposta de leitura ao longo dos períodos das aulas das cartas do apóstolo Paulo. Beleza? Vamos terminar então, vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor, por fazer a tua palavra chegar até nós também através do apóstolo Paulo. Ajuda, Pai, a gente a entender a tua mensagem e a aplicar essa palavra na nossa vida. É o que nós pedimos, é o que nós já te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beijo, gente. Até mais.